Quando falamos de animais de estimação pouco comuns, geralmente pensamos em répteis ou animais exóticos, mas não em insetos. No entanto, um japonês afirma ter transformado o inseto mais agressivo do mundo, a mortal vespa mandarina, em seu animal de estimação. Essas temíveis criaturas têm 5 centímetros de comprimento, podem voar a velocidade até 40 km por hora e são conhecidas por suas picadas venenosas. Tão venenosas que, cada verão, essas vespas tiram cerca de 40 vidas no Japão. Tudo isso porque esses insetos, que são grandes e muito agressivos, têm ferrões de 6 milímetros de comprimento. Com eles, as vespas injetam um veneno que afeta o sistema nervoso e danifica os tecidos da vítima. As picadas podem causar choque anafilático em pessoas alérgicas ao veneno, e se a dose for grande o suficiente, insuficiência renal fatal até mesmo em pessoas que não são alérgicas. Em outras palavras, a picada de algumas vespas mandarinas pode ser fatal até mesmo para uma pessoa perfeitamente saudável. A alta taxa de mortalidade faz com que essas vespas sejam os segundos animais mais mortais do Japão. Mas quem está em primeiro lugar? Os humanos. Deu para entender o quanto isso é sério, né? Mas mesmo nessas circunstâncias, um usuário das redes sociais de Tóquio garante que conseguiu domar uma vespa a ponto de levá-la para passear em uma coleira. O homem disse que capturou a vespa usando uma rede de pegar borboletas, e em seguida segurou-a com uma pinça para remover o ferrão e as bolsas de veneno. A essa altura já podemos dizer, como é que é? Em seguida ele colocou um fio de chumbo no tórax do inseto, e agora a inofensiva vespa o segue por toda a parte. Bem, inofensiva, mas nem tanto. O seu dono diz que às vezes o animal o morde, mas não dói muito. No entanto, algumas pessoas acreditam que se trata de uma pegadinha e que a vespa que aparece em diversas fotos está, na verdade, morta. Os argumentos são bastante válidos. Um deles é que um inseto tão agressivo não ficaria calmo simplesmente por ter seu ferrão removido, por exemplo. O procedimento de remoção de ferrão tem um nome: cirurgia invasiva eletiva. Isso também se refere a cirurgias mais comuns em animais de estimação, como remoção de caudas, castrações e similares. O corte de asas também faz parte dessa lista. Você provavelmente já ouviu falar que aves que vivem em cativeiro têm suas asas cortadas. São cortadas as penas, é claro, não os ossos. O resultado é que a ave fica incapaz de voar bem. Isso até que ela troque de penas e nasçam penas novas, que terão que ser cortadas novamente. Esse procedimento geralmente é realizado por veterinários, criadores ou proprietários de pássaros. O corte das asas é feito principalmente em aves domésticas, como galinhas e papagaios. E embora técnicas diferentes envolvam procedimentos diferentes, todas elas têm possíveis consequências físicas e psicológicas para as aves. Minimamente elas podem ter lesões por queda, estresse e mudança de comportamento. É como privar repentinamente uma pessoa da capacidade de andar normalmente. Quem é que gostaria disso? As aves com asas cortadas podem ficar com as penas sanguíneas, que ainda estão em desenvolvimento, expostas durante a troca. Essas penas em desenvolvimento, diferentemente das outras penas, têm suprimento de sangue. Naturalmente, se uma dessas penas é ferida durante o corte, ela provavelmente acabará sangrando abundantemente. Embora se acredite que o corte das asas possa evitar acidentes em ambientes fechados, como colisões com ventiladores de teto ou janelas, muitos veterinários ainda são contra essa prática. Outro procedimento ao qual as aves são submetidas é o corte do bico. Esse procedimento geralmente é realizado para o bem das aves, em zoológicos e centros de reabilitação, para evitar que as aves biquem umas às outras ou arranquem as penas umas às outras. E isso pode causar ferimentos, canibalismo e até a morte. É melhor encurtar o bico mesmo. Entretanto, há pessoas menos conscientes que cortam a ponta do bico para fazer com que uma ave selvagem vire um animal de estimação menos perigoso. E vale lembrar que o corte do bico é feito sem anestesia. Naturalmente, isso pode causar estresse e dor aguda e crônica nas aves. E se os receptores sensoriais no bico da ave forem feridos, isso pode levar à perda de sensibilidade e a problemas com a função básica do bico. E tudo isso pode afetar a capacidade da ave de comer e realizar outras atividades normais. As aves também podem desenvolver neuromas, ou seja, tumores nervosos após o corte do bico. E isso também leva à dor crônica. Os bicos também são aparados em aves domésticas, especialmente em galinhas poedeiras e perus, embora isso também possa ser feito em codornas e patos. Na maioria das vezes o bico é encurtado permanentemente, e isso é feito enquanto as aves ainda são muito jovens. O objetivo é o mesmo, reduzir o risco de ferir outras aves ou a si mesmas. Mas vale dizer que, embora tudo isso possa parecer razoável e lógico, em um grande número de países essa prática é ilegal. A história é bem diferente com os slow lores. Eles têm seus dentes removidos para que sejam domados. Spoiler, não funciona. Devido a seus olhos grandes e aparência fofa, os slow lores são muito procurados como animais de estimação exóticos e atrações turísticas. Isso acontece tanto em seu país de origem quanto em países muito distantes.
No entanto, apesar de sua aparência fofa, os Slowlores são os únicos primatas venenosos do mundo, e portanto podem morder de forma muito desagradável. Felizmente, seu veneno não funciona da mesma forma que o das cobras. As glândulas de veneno dos Slowlores estão localizadas nas dobras das patas, e quando os animais se sentem ameaçados, eles lambem essas glândulas para cobrir os dentes com veneno. Como resultado, os comerciantes de animais exóticos geralmente cortam ou arrancam os dentes dos Slowlores, o que é um procedimento muito doloroso. Ele é feito sem anestesia e tira desses animais sua única defesa natural, transformando-os em ursinhos de pelúcia indefesos. Esta é a aparência dos lores sem dentes. Se você não sabe pelo que os pobres animais passam, pode até achar fofo, mas eu sinceramente fico arrepiado com essas fotos. Os dentes são removidos com mais frequência de Slowlores criados para contato próximo com humanos. Por exemplo, os lores que são usados ilegalmente em sessões de fotos. Dessa forma, os proprietários podem ter certeza de que os bichinhos não causarão nenhum desconforto aos clientes que pagam para tirar selfies com esses animais selvagens. Mas a pior parte é que a dor do procedimento é apenas parte do problema. A remoção dos dentes geralmente resulta em perda de muito sangue, infecções e até morte de lores. E os animais desdentados que sobrevivem não podem mais voltar à natureza e nem conseguir comida por conta própria. Mas não são apenas os Slowlores que sofrem porque os humanos arrancam seus dentes. A maioria dos proprietários de macacos prego também opta por remover as presas de seus animais. Esse procedimento é feito por vários motivos, mas o mais comum é porque o macaco pode ingerir seus próprios dentes, o que pode ser prejudicial. Além disso, os dentes podem causar infecções bacterianas, e para evitar isso, a maioria dos donos de macacos prego prefere removê-los antes. Mas há outro motivo. Em algum momento, os macacos prego começam a atacar seus donos, mesmo que eles tivessem tido um relacionamento normal antes. Essas mordidas são dolorosas e desagradáveis. Além dos macacos pregos serem portadores de várias doenças muito graves, como raiva e hepatite B. Portanto, ao se livrar de suas presas, as pessoas tornam suas vidas mais seguras. A única pergunta é, por que ter um animal selvagem com um animal de estimação se isso exige tanto sacrifício? E o sacrifício é sempre por parte do animal. Recentemente, um leão de estimação sem presas e garras foi confiscado pelas autoridades cambojanas depois de aparecer em um vídeo do TikTok. O animal de 70 quilos era mantido ilegalmente em uma casa na capital Phnom Penh, para onde foi importado por um cidadão chinês para ser criado em casa. Uma olhada mais de perto revelou que as garras e presas do leão haviam sido removidas cirurgicamente para deixá-lo menos perigoso. Naturalmente, um leão sem presas e garras não podia mais levar uma vida normal e feliz. Mas esse leão em particular teve sorte. Ele foi confiscado e levado para um centro de resgate de animais selvagens. Não há como devolvê-lo à natureza, e mesmo em um zoológico ou reserva ele terá dificuldades. Sem presas e garras é simplesmente difícil se defender de outros leões. Mas a crueldade e a insensatez não são os únicos motivos pelos quais remover as garras dos leões é algo ruim. E não só de leões, mas de todos os felinos em geral. O processo de remoção das garras também remove o último osso da articulação de cada dedo. Os felinos caminham apoiando-se principalmente em seus dedos. Portanto, quando se removem os dedos, eles são forçados a apoiar seu peso em ossos e músculos que não foram projetados pela natureza para fazer isso. Dessa maneira, os felinos ficam mais propensos à artrite, pois fazem mais esforços com suas patas. Com relação às presas, acho que não preciso nem explicar nada. Ah, só uma observação. Se as presas não forem removidas, elas geralmente são lixadas, o que também não é bom. Os dentes ficam destruídos e muitas vezes começam a apodrecer, e isso vem com muitas consequências. Nem mesmo as cobras escaparam do destino de animais de estimação bonzinhos. Há até um termo especial para isso, venomóide, ou seja, uma cobra venenosa que foi cirurgicamente privada da capacidade de produzir veneno. Esse procedimento é feito em cobras mantidas como animais de estimação ou usadas em apresentações, para que nenhum ser humano seja prejudicado. Como sempre, não se pensa nas cobras. A remoção das glândulas de veneno ou das presas é feita cirurgicamente na melhor das hipóteses. Porém, há opções piores. Se bem que a remoção de presas é rara, pois as cobras geralmente têm dentes que se regeneram, e é impossível remover completamente o osso do qual esses dentes crescem, pois a cobra morrerá. Portanto, a maioria das cirurgias envolve a remoção da glândula de veneno propriamente dita ou o corte do duto entre a glândula e a presa. Em geral, isso é necessário para evitar que o veneno chegue ao local com o qual a cobra pode morder os humanos. Entretanto, deve-se enfatizar que, em alguns países, essas operações são proibidas por lei. E, além disso, a operação não altera o status de uma cobra venenosa aos olhos da lei. A propósito, lembra que eu disse sobre o corte de asas? E que isso não afeta os ossos? Bem, há algo pior. A remoção cirúrgica de uma das articulações da asa de um pássaro, da que fica mais distante do corpo. O objetivo do procedimento é o mesmo e ele geralmente é feito em aves aquáticas e domésticas, mas também pode ser feito em papagaios.
A remoção da articulação de uma ave interrompe o crescimento das penas, e, portanto, priva a ave da aceleração necessária para voar. Isso pode ser comparado à amputação de uma mão humana. Pois é, não é nada agradável. Veja você mesmo, a asa direita desse pássaro foi operada, a asa esquerda não. Mas isso é o suficiente para impedi-lo de voar porque o seu equilíbrio ficou afetado. É geralmente aceito que, além de impedir o voo, a operação não tem efeitos adversos de longo prazo, se realizada corretamente em uma idade jovem. No entanto, o impacto dessa amputação no bem-estar dos animais é um tema cada vez mais controverso. Por exemplo, agora se sabe que a operação é extremamente dolorosa, mas as aves não recebem nenhuma anestesia. Também há evidências de que a prática pode causar a síndrome do membro fantasma, semelhante à que é observada em humanos após a amputação. Em muitos países a prática é proibida ou muito restrita, ou seja, só pode ser realizada por profissionais qualificados ou apenas quando a ave é muito jovem. Mas o que realmente me surpreendeu foi a privação do canto de uma ave, e isso soa completamente absurdo. No entanto, às vezes tudo o que querem de aves exóticas é que sejam bonitas. Gritos e cantos altos são vistos como irritantes por seus proprietários, e por isso eles decidem fazer essa operação. Na verdade, esse é um procedimento muito difícil e perigoso. Os papagaios e outras aves, ao contrário dos mamíferos, não têm cordas vocais. As aves emitem sons por meio de movimentos muito pequenos e precisos e vibrações de ar através do tórax. Portanto, é quase impossível privar uma ave de sua voz sem tirar sua vida. Entretanto, não são apenas os amantes de aves exóticas que recorrem a essa operação. Ela é realizada até mesmo em galos. E nesse caso temos uma estatística terrível. 70 a 80% dos galos que são submetidos a essa operação morrem, geralmente por infecção secundária ou por edema que bloqueia as vias aéreas. Apenas um pequeno número de aves, de 20 a 30%, sobrevive à operação. Mas então por que eles continuam fazendo isso? É muito simples. Os proprietários geralmente não são informados sobre o perigo da operação, mas recebem a promessa de que as aves farão menos barulho. Nesse contexto, a remoção das glândulas de odor dos gambás parece bem menos maluca. Pois é, geralmente os gambás criados em cativeiro têm essas glândulas removidas cirurgicamente para não causar desconforto aos seus donos. Esse é um procedimento controverso, pois algumas pessoas acreditam que ele priva o gambá de estimação de um mecanismo de defesa necessário. Pode não haver ninguém contra quem se defender em casa, mas se o gambá sair e for atacado, ele ficará indefeso sem essa glândula. Na natureza, um gambá como esse morreria muito rapidamente, e ele pode acabar lá a qualquer momento. Problemas em casa. Os animais selvagens precisam viver na natureza, pois não podem ser animais de estimação. E mais, na maioria das vezes, as pessoas simplesmente não conseguem oferecer condições adequadas para seus animais de estimação exóticos. Um estudo da Associação Veterinária Britânica constatou que mais da metade dos animais de estimação exóticos têm suas necessidades de bem-estar não atendidas. 9 em cada 10 veterinários disseram que faltava um ambiente adequado e 85% disseram que os animais não recebiam a alimentação correta. Ainda mais preocupante é o fato de que 62% desses veterinários disseram que os animais geralmente não são protegidos contra dor, sofrimento, ferimentos e doenças. E não estamos nem falando de animais complexos como leões ou macacos, mas de pequenos animais de estimação como cobras e lagartos. O único procedimento bom. Há pouco tempo, a Flórida tornou obrigatório que os proprietários de répteis chipassem seus animais, assim como fazem com cães e gatos em todo o mundo. Ainda não achamos que seja uma boa ideia manter lagartos em casa, afinal eles são animais selvagens. No entanto, a chipagem pelo menos não faz mal ao animal, além de poder fazer algum bem se o réptil escapar. Esse procedimento talvez faça da pessoa um proprietário mais responsável. Animais selvagens não podem ser domésticos. Sim, estou disposto a dizer isso várias vezes, mas agora também há uma base científica para isso. Acompanhe o raciocínio. A maioria das pessoas tem animais de estimação, seja um cachorro, um gato ou até uma vaca. Os sistemas biológicos em seus organismos, responsáveis por controlar as reações ao estresse, são reduzidos em comparação com os animais selvagens. O que significa que o cachorro, o gato, a vaca e outros animais de estimação clássicos reagem mais calmamente ao estresse do que um lobo, um leão ou um búfalo. E como os animais domesticados são mais calmos, eles raramente ou nunca atacam os seres humanos. O que não pode se dizer dos animais selvagens, que podem e irão atacar, e não é culpa deles. Como vivem conosco há milhares de anos, os animais domesticados foram criados para coexistir de forma relativamente harmoniosa com os seres humanos. Ou seja, passamos milhares de anos criando-os para que pudessem viver conosco em paz e segurança. Os animais selvagens não percorreram um caminho semelhante, portanto simplesmente não podem se comportar da mesma maneira, mesmo que você os pegue muito jovens. Mesmo que os animais selvagens vivam entre os humanos por gerações e pareçam estar domesticados, eles ainda serão selvagens e estarão prontos para reagir ao estresse como animais selvagens.
É assim que a natureza funciona. Até mais!